Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos indo aí para a aula 9 do curso do Zero ao Trader Financiado para se tornar aí um trader patrocinado da Apex Trading Thunder. Prazer, meu nome é Rodrigo Trajano e na aula de hoje nós vamos falar de política monetária americana e de outros países. Já vou compartilhando aqui o slide. O que seria uma política monetária? Uma política monetária nada mais é que um conjunto de medidas que os bancos centrais, né, aplicam para controlar a quantidade de dinheiro na economia e influenciar, né, as taxas de juros para que a inflação se mantenha estável. Então, os principais objetivos de uma política monetária é controlar a inflação do país, estimular o crescimento econômico quando está uma atividade econômica fraca, né, recessiva, e manter o emprego estável, nem muito desemprego e nem muito emprego na praça, gerando muita atividade econômica e inflação. E quais instrumentos mais utilizados? É o ajuste da taxa básica de juros da economia, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a básica de juros referência é a Selic, lá nos Estados Unidos é a Fed Fund, e também tem a taxa de juros da Europa, que é super importante também. Mas todos os países do mundo têm uma política monetária e se ajustam as suas taxas de juros de acordo com as maiores economias, que são os Estados Unidos, a Europa e a China, né? E qual outra forma, né, de ajustar a política monetária? Ajustar ali os depósitos compulsórios dos bancos. O que seria isso? É a quantidade de dinheiro que o banco precisa ter como reserva, né, para garantir que o sistema financeiro não quebre, que nem aconteceu na crise de 2008, né? Havia muito pouco dinheiro como reserva nos bancos, um emprestava para o outro, e quando ocorreu a quebra, né, do Lehman Brothers, que é um banco de investimento, descobriu-se que havia muito lastro de dinheiro emprestado sem garantia, seja por títulos públicos ou dinheiro físico mesmo. E aí aconteceu um efeito cascata e quebrou muitos bancos e prejudicou toda a economia mundial naquele ano. Então, o depósito compulsório dos bancos que eles precisam reter ali para garantir que o sistema financeiro mundial esteja seguro, o, o Banco Central pode ajustar ali a quantidade de dinheiro que precisa ter armazenado no banco para garantir liquidez, né? E a operação de compras e vendas de títulos públicos, né, que ocorre meio que diariamente. E os exemplos práticos, né, são as políticas monetárias expansionistas, que é quando os bancos centrais reduzem juros para estimular a economia, tornando o dinheiro mais barato para pegar emprestado, investir. E a política monetária contracionista é quando a atividade econômica está muito forte, gerando inflação. Aí o Banco Central, né, os bancos centrais precisam elevar os juros para desestimular o consumo. E quais são os impactos na mudança de política monetária nos Estados Unidos, né? Quando o Fed ajusta os seus juros, quando aumenta, né, fazendo uma política monetária contracionista, reduz o consumo e o crédito no ambiente doméstico dos Estados Unidos e, consequentemente, afeta toda a cadeia de suprimentos de outros países, acaba diminuindo a inflação. A meta de inflação nos Estados Unidos, determinada pelo Fed, é de 2%, hoje está em torno de 3%, ou seja, um pouco fora da meta, tanto é que os juros estão um pouco elevados para tentar convergir essa inflação para a meta, desacelera o crescimento econômico, valoriza o dólar frente às outras moedas, porque juros mais altos nos Estados Unidos, vamos ver no próximo slide, como ele é um país que tem um alto grau de investimento, né, não há risco de calote, e pagando mais juros, o investidor, né, ocorre um movimento chamado flight quality, ou seja, voo para qualidade,
que é ganhar o máximo de retorno possível em dinheiro, em juros, com o menor risco possível. E impacta negativamente as bolsas, mesmo dos Estados Unidos e de países emergentes, qualquer ativo de risco. Por quê? As empresas passam a investir menos na produção, vende menos, aí as ações dessas empresas, né, acabam caindo porque está dando menos lucro. E assim por diante. É um efeito em cadeia que uma política contracionista causa na economia. E quando há redução de juros, ocorre tudo o inverso, né? O Fed está procurando estimular a economia para que não haja recessão, estimular o emprego, contratação. Então, aumenta o consumo de crédito, estimula o crescimento econômico, aumenta o risco de inflação, mas sempre o Fed fica ajustando ali a torneirinha dos juros para tentar chegar a um equilíbrio do tal dos juros neutro, que é quando nem acelera a economia demais e nem retrai demais. Mas são várias variáveis complexas para chegar a uma taxa de juros ideal que não cause inflação, mas também não gere recessão. É um desafio aí de diversos bancos centrais, não só dos Estados Unidos. Com a baixa de juros, acaba desvalorizando o dólar frente a outras moedas, pagando menos juros, os títulos americanos aumenta as chances de outros países que estão com uma condição econômica melhor, né, até pagando mais juros, como o Brasil hoje, pagando uma Selic aí de quase 15%, né? E o cenário doméstico não está tão ruim assim, até que o dólar está caindo frente ao real há algumas semanas. E impacta positivamente as bolsas e os ativos econômicos, os ativos de risco, porque dinheiro na praça estimula o consumo, o crédito, o consumidor vai lá, gasta dinheiro, as empresas lucram, então bolsas tendem a subir em qualquer outro ativo de risco quando há uma política monetária expansionista. Agora, falando de grau de investimento e classificação de risco dos países, eu trouxe alguns exemplos. Há agências que fazem os estudos, né, de dados econômicos e dá uma nota para os países e um grau de investimento. As principais agências são a Standard Poor's, a Moody's e a Fitch. E para os Estados Unidos, na Standard Poor's, ele é classificado como AA+, a Moody's AAA e Fitch Rating AA+. A Alemanha também tem um alto grau de investimento, um dos melhores países da Europa para se investir, ou seja, baixo risco de calote, pode-se comprar títulos da economia alemã ou dos Estados Unidos, principalmente se estiver pagando mais juros, né? O dinheiro, né, o carry trade, tende a voar para essas economias. China também está ali no limite da classificação A, né? A mais, A1, A mais. Não é um melhor dos mundos, né? Mas também está superior a muitos países, mesmo o Brasil aqui, ó. Então, todos têm grau de investimento, sim, e o Brasil já é considerado um BB- pela Standard Poor's, BA2 pela Moody's e BB pela Fitch, e ele não tem um grau de investimento. O que isso quer dizer? Que o Brasil ele é um país especulativo, ou seja, não é um país seguro, né? Há um risco fiscal de tomar calote, isso na visão do investidor estrangeiro. Então, cobra-se mais juros, né, mais prêmio de risco para estar investindo aqui. Já vou estar comentando mais sobre o Brasil em outro slide. Na verdade, é o próximo slide já. Então, como que é a política monetária no Brasil? O Banco Central brasileiro ajusta, né, a taxa de juros considerando fatores internos, como a dinâmica inflacionária, a atividade econômica, né, se ela está pujante ou se está meio recessiva, e a política fiscal do governo, que é o que mais preocupa o Banco Central brasileiro. E além desses fatores internos, também tem os fatores externos que eles consideram, né? Os dirigentes ali do Banco Central, como as condições macroeconômicas internacionais, principalmente dos Estados Unidos,
e as políticas monetárias globais, né? Que é dos Estados Unidos, da Europa, da China. Mas por possuir uma classificação de risco especulativa, né? Baixo grau de investimento pelas agências de classificação de risco, o Brasil precisa oferecer um prêmio de risco mais elevado para atrair investidores estrangeiros. Dessa forma, quando ocorrem cortes na taxa Selic ou medidas governamentais que ampliem o déficit fiscal, é uma das coisas que vem mais ocorrendo, né? Isenção para imposto de renda de até R$ 5.000. Não se sabe de onde vai tirar a compensação desse dessa arrecadação de imposto que não vai ter. Vale gás, vale bolsa, aumento de orçamento para Bolsa Família, enfim. Todas essas medidas impopulares aí, né? Medidas populares, né? Que geram gastos, geram uma desconfiança no investidor estrangeiro se o Brasil vai conseguir cumprir com o seu compromisso de honrar a sua dívida, né? Ok? Então, a percepção de risco do investidor estrangeiro acaba provocando a saída do capital estrangeiro através do câmbio. Então, vira e mexe, você vê aí o dólar subindo à frente ao real por novas notícias, né, que vem saindo aí de medidas governamentais, ou quando a política monetária do Banco Central americano, ou melhor, brasileiro, anuncia aí que vai encerrar um ciclo de alta de juros, vai manter os juros alto por 2, 3 meses e na próxima reunião dar um guidance que vai cortar juros. Todo comunicado ali do Banco Central em relação à taxa de juros vai movimentar o câmbio aqui no Brasil e a bolsa também. Agora eu gostaria de apresentar aqui, slide final, a Fed Watch, que é a expectativa do mercado em relação à política monetária dos Estados Unidos. É uma ferramenta da CME Group que o mercado especula ali as probabilidades dos próximos movimentos do Fed, tentando antecipar possíveis decisões aí na taxa de juros. Então vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Aqui é a Fed Watch, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Vou traduzir a página para português. E tem até um contador aqui, ó, demonstrando quanto tempo falta para a próxima reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. 44 dias, 20 horas. Praticamente aí um ciclo, né? Porque teve uma reunião há pouco tempo, na quarta-feira agora. No dia 19 de março. Foi isso mesmo. O Banco Central optou pela manutenção dos juros diante dos riscos inflacionários ainda, medidas de Trump, de taxação, entre outros fatores. Mas para 7 de maio, né, o mercado está especulando ainda uma manutenção, 4,25% e 4,5%. Deixa eu dar um zoom na página aqui, porque eu acho que eu deletei muito pequena. Hoje a taxa está nesse nível, está um pouco alto. Já na reunião de 18 de junho, o mercado está especulando que haverá um corte, ó. Esse percentual maior na taxa de 4 e 4,25 indica que o mercado está apostando que o Fed vai efetuar o primeiro corte de juros diante dos dados econômicos mais fracos que vem saindo aí no último mês. Quanto mais longe, maior a incerteza do mercado em relação ao corte, ó. Vai ficar bem dividido aqui. Em 30 de julho, o mercado acha que vai haver um corte em 18 de junho e depois o Fed vai pausar, vai esperar dados. 50% acha que vai ficar em 4 e 4,25. Apenas 10%, 4,25, 4,5. Ou seja, o que dá para interpretar aqui? Em julho é certeza que os juros não vai estar em 4,25, 4,5. Já vai ter cortado os juros. 0,25 nos juros. Mas também há uma dúvida se há uma manutenção
ou mais um corte aqui, ó. 50% está apostando que vai ficar aqui na manutenção. E assim por diante. Quanto mais longe a reunião, mais dividido fica aqui, ó, a opinião do mercado em relação à taxa. Já em 17 de setembro, mais no final do ano, acredita que já vai ter mais um corte, né? Vai de 3,75 e 4 para 3,5, 3,75. É sempre um intervalo de 0,25%. Então, é bom sempre dar uma visitada nessa página para ver qual que é a expectativa do mercado para o corte de juros, para tomada de decisão no dia a dia, né? Se há uma expectativa de corte para os próximos meses, então o investidor acaba optando por comprar bolsa, né? Porque daqui a alguns meses haverá estímulo econômico e as ações vão subir. Tende a subir, né? Não há nenhuma certeza. Pode ocorrer vários fatores econômicos aí, ou geopolíticos, que muda toda essa história. E eu tenho uma planilha, inclusive eu gravei um vídeo, vou deixar um card aqui, que consolida essas informações da FedWatch em uma visão única, que é a minha planilha de monitor de taxa de juros. Ela extrai os dados da FedWatch através da Investing, de cada reunião aqui, tem todas as reuniões do ano de 2025, e consolida aqui as taxas, as probabilidades de cada taxa. Então tem aqui 2,5, 2,75, até a última, que é 4,25, 4,5. Então, numa janela de um ano, as taxas que o mercado está mais apostando na probabilidade é as de 4 e 4,25 e 3,75 e 4. Então bate aí com a expectativa do mercado de que haverá de 1 a 2 cortes no ano. E aqui está até um pouquinho mais empinado, né? Semana passada, né? O mercado estava mais cético de que 3,75 e 4 era a taxa terminal aí do ano. Mas pelo menos um corte, pelo menos um estímulo haverá esse ano por parte do Fed. Beleza? Então espero que você tenha entendido como é que funciona uma política monetária. Caso tenham dúvidas ou queira comentar alguma coisa da aula, deixe os comentários e deixe um like também, né, para ajudar o canal a crescer e essa informação chegar a mais pessoas. Espero que você seja um trader patrocinado da Apex Funding. Se você clicar aqui na descrição do vídeo, vai encontrar um link para um cupom de 80% de desconto para fazer o seu teste com a minha mentoria, que em breve vai ser lançada. Bom, nos vemos na próxima aula. Até mais!